Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Nuno Campos Inácio vai-nos falar aqui no Dois Dedos de Conversa a propósito dos 10 anos do seu Padre Mário à frente da paróquia de Portimão. Olá, amigo Nuno, o que é que nos trazes hoje sobre a paróquia comandada pelo seu Padre Mário, que já faz 10 anos? É verdade. Antes de mais, devo de agradecer o convite que me fizeram para dizer algumas palavras sobre o Padre Mário de Sousa no âmbito das suas comemorações de uma década à frente dos destinos da Igreja Matriz de Portimão. Falar de uma pessoa com a dimensão intelectual e espiritual do Padre Mário não é uma tarefa fácil. E tudo o que disser será sempre redutor em relação à realidade. O Padre Mário foi claramente abençoado com os dons da inteligência, da tolerância e da generosidade. Uma mistura explosiva que se tem materializado na comunidade portimonense em obras, sejam elas profundamente religiosas e materiais, perceptíveis individualmente por cada um daqueles que têm o privilégio de com ele conviver, sejam obras físicas, terrenas, facilmente constatadas por qualquer portimonense, independentemente da sua religião. Portimão teve a sorte de ter tido à frente da sua Igreja-mãe, num dos períodos mais difíceis da sua história em termos económicos, sociais e também de fé, um pároco com as características do Padre Mário. Dinâmico, perspicaz, pragmático e voluntarioso, o Padre Mário rapidamente percebeu as carências da comunidade portimonense, católica e não só. Do mesmo modo que percebeu o estado lastimável em que se encontrava o património religioso da cidade. Os dois problemas pediam uma resposta emergente e o Padre Mário esteve à altura desse grande desafio. Mas, como se estas duas frentes de batalha não chegassem, ainda analisou o estado em que se encontrava a comunidade católica portimonense, aliada, fragmentada, dispersa e envelhecida. Só um missionário virtuoso, enviado num verdadeiro sentido de missão, poderia ter dado as respostas atempadas e assertivas que o Padre Mário deu. Numa altura de crise profunda, quando aumentava diariamente o número de famílias sem sustento, o Padre Mário deu uma nova dinâmica solidária à Caritas portimonense e criou uma cantina social para dar resposta imediata aos famintos da terra, dizendo presente quando as autoridades públicas e políticas falhavam. No momento em que a cultura e as obras de requalificação urbana e restauro passaram para a segunda linha um pouco por todo o país, o Padre Mário, com a sua postura humilde, mas realista e convincente, apelando à solidariedade de todos, conseguiu promover o grande restauro da Igreja Matriz, fundar um novo centro paroquial, proceder à construção das capelas mortuárias na Igreja do Colégio, proceder ao restauro dos retábulos e da arte sacra e organizar eventos religiosos e culturais de elevado nível, fazendo reaproximar da Igreja a população portimonense. No que respeita à comunidade católica portimonense, a sua ação produziu a realização de obras vividas e visíveis. Elas são vividas na aproximação dos crentes à Igreja, com o aumento do número de crianças e de adultos que frequentam a catequese e o subsequente aumento do número de catequistas. No retomar de festividades religiosas há muito esquecidas e largamente participadas. No aumento significativo do grupo de acólitos, no Conselho Pastoral, na atividade da Caritas, do agrupamento de escuteiros ou do coro litúrgico. São visíveis na participação da comunidade nas suas missas, nomeadamente da juventude, que diz presente nas suas missas de sábado, no povo que sai à rua em procissão, na forma como a comunidade se voluntaria para ajudar o próximo através de iniciativas sociais promovidas pela Igreja. Poderíamos pensar, e seria humano pensar, é padre, não tem mais nada para fazer. É errado. O Padre Mário de Sousa fez tudo isto numa cidade com a dimensão de Portimão, conciliando a sua função com a elaboração da sua tese de doutoramento, tirado e defendido na cidade de Roma, com o seu trabalho de professor na Universidade de Évora, com o sublime papel de moderador na subcomissão do Novo Testamento e na tradução dos Evangelhos, e, acima de tudo, com a disponibilidade para ouvir e guiar cada um dos seus paroquianos.
o padre Mário de Sousa adquiriu, por inspiração divina e muito mérito próprio, um lugar de destaque na futura história de Portimão. Terra que indelevelmente sente como sua, não pela obrigação de permanência, que não a tem, mas por se sentir o bom pastor deste multifacetado rebanho. É certo e natural que, pelo seu mérito próprio, pela sua distinta capacidade, pela elevada formação académica que possui e pela intervenção que tem tido a nível nacional e internacional, que o padre Mário de Sousa seja muito brevemente chamado a cumprir outras missões de maior responsabilidade, desempenhando um cargo de maior relevo regional, nacional ou mesmo internacional. Sei que, no dia em que isso acontecer, sentirá o trago agridoce da partida. Muito bem, Nuno, muito obrigado pelo teu depoimento. Um abraço e até à próxima. Muito obrigado, João. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.
Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Nuno Campos Inácio vai-nos falar aqui no Dois Dedos de Conversa a propósito dos 10 anos do seu Padre Mário à frente da paróquia de Portimão. Olá, amigo Nuno, o que é que nos trazes hoje sobre a paróquia comandada pelo seu Padre Mário, que já faz 10 anos? É verdade. Antes de mais, devo de agradecer o convite que me fizeram para dizer algumas palavras sobre o Padre Mário de Sousa no âmbito das suas comemorações de uma década à frente dos destinos da Igreja Matriz de Portimão. Falar de uma pessoa com a dimensão intelectual e espiritual do Padre Mário não é uma tarefa fácil. E tudo o que disser será sempre redutor em relação à realidade. O Padre Mário foi claramente abençoado com os dons da inteligência, da tolerância e da generosidade. Uma mistura explosiva que se tem materializado na comunidade portimonense em obras, sejam elas profundamente religiosas, imateriais, perceptíveis individualmente por cada um daqueles que têm o privilégio de com ele conviver, sejam obras físicas, terrenas, facilmente constatadas por qualquer portimonense, independentemente da sua religião. Portimão teve a sorte de ter tido à frente da sua Igreja-mãe, num dos períodos mais difíceis da sua história em termos económicos, sociais e também de fé, um pároco com as características do Padre Mário. Dinâmico, perspicaz, pragmático e voluntarioso, o Padre Mário rapidamente percebeu as carências da comunidade portimonense, católica e não só. Do mesmo modo que percebeu o estado lastimável em que se encontrava o património religioso da cidade. Os dois problemas pediam uma resposta emergente e o Padre Mário esteve à altura desse grande desafio. Mas, como se estas duas frentes de batalha não chegassem, ainda analisou o estado em que se encontrava a comunidade católica portimonense, aliada, fragmentada, dispersa e envelhecida. Só um missionário virtuoso, enviado num verdadeiro sentido de missão, poderia ter dado as respostas atempadas e assertivas que o Padre Mário deu. Numa altura de crise profunda, quando aumentava diariamente o número de famílias sem sustento, o Padre Mário deu uma nova dinâmica solidária à Caritas portimonense e criou uma cantina social para dar resposta imediata aos famintos da terra, dizendo presente quando as autoridades públicas e políticas falhavam. No momento em que a cultura e as obras de requalificação urbana e restauro passaram para a segunda linha um pouco por todo o país, o Padre Mário, com a sua postura humilde, mas realista e convincente, apelando à solidariedade de todos, conseguiu promover o grande restauro da Igreja Matriz, fundar um novo centro paroquial, proceder à construção das capelas mortuárias na Igreja do Colégio, proceder ao restauro dos retábulos e da arte sacra e organizar eventos religiosos e culturais de elevado nível, fazendo reaproximar da Igreja a população portimonense. No que respeita à comunidade católica portimonense, a sua ação produziu a realização de obras vividas e visíveis. Elas são vividas na aproximação dos crentes à Igreja, com o aumento do número de crianças e de adultos que frequentam a catequese e o subsequente aumento do número de catequistas. No retomar de festividades religiosas há muito esquecidas e largamente participadas. No aumento significativo do grupo de acólitos, no Conselho Pastoral, na atividade da Caritas, do agrupamento de escuteiros ou do coro litúrgico. São visíveis na participação da comunidade nas suas missas, nomeadamente da juventude, que diz presente nas suas missas de sábado, no povo que sai à rua em procissão, na forma como a comunidade se voluntaria para ajudar o próximo através de iniciativas sociais promovidas pela Igreja. Poderíamos pensar, e seria humano pensar, é padre, não tem mais nada para fazer. É errado. O Padre Mário de Sousa fez tudo isto numa cidade com a dimensão de Portimão, conciliando a sua função com a elaboração da sua tese de doutoramento, tirado e defendido na cidade de Roma, com o seu trabalho de professor na Universidade de Évora, com o sublime papel de moderador na subcomissão do Novo Testamento e na tradução dos Evangelhos, e, acima de tudo, com a disponibilidade para ouvir e guiar cada um dos seus paroquianos.
O padre Mário de Sousa adquiriu, por inspiração divina e muito mérito próprio, um lugar de destaque na futura história de Portimão. Terra que indelevelmente sente como sua, não pela obrigação de permanência, que não a tem, mas por se sentir o bom pastor deste multifacetado rebanho. É certo e natural que, pelo seu mérito próprio, pela sua distinta capacidade, pela elevada formação académica que possui e pela intervenção que tem tido a nível nacional e internacional, que o padre Mário de Sousa seja muito brevemente chamado a cumprir outras missões de maior responsabilidade, desempenhando um cargo de maior relevo regional, nacional ou mesmo internacional. Sei que, no dia em que isso acontecer, sentirá o trago agridoce da partida. Muito bem, Nuno. Muito obrigado pelo teu depoimento. Um abraço e até à próxima. Muito obrigado, João. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.